Olá, bem-vindos ao canal do YouTube do Conselho de Cidadania dos Países Baixos e ao Facebook, essa transmissão pelo Facebook também da Mesa de Cultura na Holanda, vacina. E esse é o tema que nós vamos abordar nessa primeira entrevista, que como as várias vacinas, como é que as dúvidas que nós temos em relação a elas, né? Então, há uma luz no fim do túnel, essa luz, no momento, a gente vê como sendo a vacinação. Eu vou chamar a vice-presidente do Conselho, que é a doutora Evelise Souza Aragão. Por favor, se ela puder... Isso, aí está ela. Evelise é médica oftalmologista, ela trabalha como médica aqui nos Países Baixos. E qual é a clínica que você trabalha, Evelise? Devagarzinho? Orelkunde Kruiswijk. Isso. Eu sou Isabela Ledo, eu participo do Conselho de Cidadania desde 2018 e desde o começo desse ano eu sou colaboradora da Mesa de Bem-Estar e Saúde do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Então, no momento, a Mesa organiza duas principais atividades. Uma são palestras mensais, online, informativas, sobre qualquer tipo de tema relacionado ao bem-estar e saúde. Online, né, nos nossos canais de comunicação online. E então, a gente começou um atendimento, um apoio psicológico gratuito para as pessoas, focado basicamente nas pessoas que não têm como pagar um serviço particular, né, de apoio psicológico. Então, a gente tem feito esse trabalho que, bom, é intenso. E aqui a gente queria dizer que quem tiver interessado nesse apoio, que é só entrar em contato conosco através do nosso site, no site do Conselho de Cidadania ou no site da nossa mesa. Bom, eu queria dar o meu bom dia aqui no horário brasileiro e boa tarde aí no horário da Holanda. Bom, enfim, Evelise é uma amiga aí de muitas décadas e eu, enfim, um pedido dela não podia recusar, estando dentro das minhas possibilidades. Enfim, como estava contando para vocês, eu fui pediatra, mas há muitas décadas atrás, depois fui diretor de hospitais, e nos últimos, pelo menos, aí 16 anos, eu venho trabalhando com temas mais ligados à qualidade do cuidado e segurança do paciente. Eu, de antemão, quero dizer que não sou um vacinólogo, não sou epidemiologista, não sou infectologista, mas me dispus a estar com vocês, porque acho que o volume de informações que existe sobre a discussão das vacinas é suficiente para ser tratado não numa lógica de detalhes, mas muito mais das questões importantes que estão expressas nas perguntas que já foram elaboradas. Então, meu nome é Vitor Grabois, enfim. Mas Grabois também é muito bem-vindo, embora eu goste muito de ser chamado de Vitor. Eu acho que são duas informações muito importantes, é dizer o seguinte: nós vamos hoje aqui conversar sobre vacinas contra a Covid-19. Mas a história das vacinas, como acho que todos sabem, não começa com a Covid-19. Então, existem inúmeras doenças, e eu vou listá-las aqui, né? A poliomielite, a varíola, o sarampo, a rubéola, a difteria, a coqueluche, o tétano, a meningite meningocócica, a febre amarela, quer dizer, um conjunto de doenças que, em maior ou menor grau, foram capazes de produzir na história da humanidade verdadeiras tragédias, como a Covid, né? Acho que a varíola é um símbolo
importante disso, né? Tivemos, na história da humanidade, epidemias de varíola, mas todas essas doenças foram, durante muito tempo, causadores de muitas mortes, de muitos adoecimentos, né? E de muitas tragédias familiares, como a própria poliomielite. E todas essas doenças que eu estou citando, a humanidade, a ciência no mundo todo, tiveram capacidade de produzir vacinas e que foram reduzindo essas doenças, enfim, particularmente a poliomielite, né? A questão da varíola, uma verdadeira erradicação. O que quer dizer erradicação? É que enfim, as doenças praticamente elas não ocorrem, né? Não é que elas ocorrem pouco, elas praticamente não ocorrem. Então, eu quero aqui me declarar um firme defensor da ciência, um firme defensor das vacinas, né, da capacidade das vacinas em prevenir a ocorrência das doenças. Então, acho que esse é um contexto fundamental e muitos países, ou alguns países, em que a gente tem observado movimentos anti-vacina, essa redução na vacinação, infelizmente, tem produzido o ressurgimento ou uma maior ocorrência de certas doenças, como o sarampo, como a rubéola, enfim. Então, tudo isso é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, porque eu acho que é quase um contexto onde a gente vai abordar a questão da vacina da Covid. E inclusive, comentar, isso também tem a ver com a nossa conversa sobre vacina anti-Covid, de que nenhuma vacina está isenta de produzir reações adversas, né? De produzir efeitos não desejados. No entanto, e também isso é importante para todas essas vacinas, que os efeitos adversos, né, as reações adversas, que produzem algum tipo de dano inesperado, seja ele pequeno ou mais importante, eles são incomparavelmente ínfimos perante todo o benefício que as vacinas produziram para os indivíduos vacinados e para as populações dos seus países e para a humanidade em geral. Então, isso é o que eu queria comentar. As vacinas são uma grande produção da ciência, são uma grande produção da humanidade, trazem infinitamente apenas benefícios, e há uma parcela muito ínfima de pessoas que apresentam alguma reação, enfim, como pode ser febre, como pode ser dor no local, ou, às vezes, alguma reação mais grave. Mas são coisas incomparáveis, os benefícios e os possíveis malefícios. E a outra coisa que eu queria comentar também, porque eu acho que é muito importante, eu não sei o quanto essa discussão nos Países Baixos se produziu, é de que quais são os objetivos de uma vacinação em geral. Acho que isso também é uma coisa importante. Uma vacinação, ela pretende duas coisas diferentes, mas que são, evidentemente, complementares. Qual seja, quando você vacina alguém, você pretende oferecer proteção àquele indivíduo, né? Então, a vacina tem um primeiro objetivo, que é o objetivo de produzir imunidade neste indivíduo, que ele não adoeça, e que ele também não transmita a doença. Um segundo grande objetivo, e vocês já devem ter ouvido falar sobre isso na Holanda e em outros países, enfim, que é a chamada imunidade de rebanho, herd immunity. O que é a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho é aquela ideia de que eu tenho um tal percentual de pessoas imunes e que não transmitem a doença, que eu começo a reduzir de forma absolutamente avassaladora, importante, relevante, a possibilidade de que alguém se contamine. Por quê? Porque eu tenho tanta gente imune, eu tenho tanta gente que não transmite, que as possibilidades de que eu me contamine, caso eu não tenha tido a doença e eu não tenha sido vacinado, essas possibilidades
elas se reduzem muito, porque eu reduzi, de fato, o número de pessoas susceptíveis através da vacinação. Então, essas são dois objetivos importantes e necessários de serem entendidos, porque é também uma pergunta que é feita: por que pessoas, às vezes, que tomaram a vacina, né, as 2 doses, quando são 2 doses, ainda assim, e eu não estou falando só da Covid, eu estou falando de vacinas em geral, tem algumas pessoas que, embora vacinadas, contraem a doença, o que significa que é verdade que parte das pessoas que se vacinou não obrigatoriamente 100% não terá a doença, né? Então, existe um fenômeno de proteção individual, de redução do risco de ter a doença, mas existe esse fenômeno, que é um fenômeno populacional, que é a chamada imunidade de rebanho. E também acho que é importante colocar aí, sim, em relação à Covid, que muitas pessoas, de maneira inadvertida, eu acho até que algumas com muita má-fé, ficaram dizendo que era possível obter a imunidade de rebanho através do adoecimento da população e que se chegaria, então, a um grau de proteção. Acho que é importante dizer que a imunidade de rebanho, de uma maneira geral, ela começa a fazer sentido a partir de uns 70% da população imunizada. E se eu pensar em 70% da população imunizada, e mesmo isso a gente não tem certeza do grau de imunidade a partir de ter tido a doença, eu teria que ter um volume. Imagina numa população como a do Brasil, eu não sei a população exata dos Países Baixos, mas numa população como a do Brasil, 70% equivaleria a 140 milhões de pessoas. Se eu pensar em 140 milhões de pessoas e eu pensar numa mortalidade próxima de 5%, evidentemente que eu teria aí algo perto de 7 milhões de óbitos. Então, não é possível pensar em imunidade de rebanho a não ser através de uma grande e generalizada vacinação da população. Então, esses são os pontos que eu queria trazer de início, pedindo até desculpas, porque isso não fazia parte das perguntas, mas eu acho que são elementos absolutamente fundamentais. E, é claro, eu estou muito motivado, e Luísa e Evelise, que são brasileiras e hão de entender isso muito bem, e todos que nos escutam, que eu acho que a grande maioria são de compatriotas, de brasileiros, entender o cenário que nós estamos enfrentando no Brasil hoje, né? Nós temos algo perto de 2, alguma coisa da população mundial, e o Brasil está aí sendo campeão, infelizmente, de casos, eu acho que com quase 30% de todos os casos no mundo atualmente. Então, enfim, é isso que eu queria comentar de início e me coloco aí à disposição para as perguntas. Por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Você quase que já atrapalhou as minhas perguntas, já respondeu. Não, mas eu fiz questão até de falar mais genericamente um pouco, não só sobre Covid, mas sobre a importância da vacinação, né? Com certeza, não, mas foram fundamentais os pontos que você pegou.